Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um programa Saúde Você, aqui na tela da sua TV Arapuã. E hoje vamos falar sobre a importância dos cuidados com a amamentação. Os primeiros dias de mamães e bebês pode ser um grande desafio no que se refere a esse ato de amor tão grande. E aqui no estúdio a gente vai conversar com um médico oncologista que vai tirar todas as dúvidas sobre um tema delicado, mas que queremos levar para você de casa: câncer de cabeça e pescoço. Então sejam bem-vindos, o Saúde Você está no ar. Começando o Saúde Você de hoje, e eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Você sabia que o aleitamento materno reduz em cerca de 13% a mortalidade das crianças até 5 anos e ainda evita a questão da diarreia e também infecções respiratórias? Mas os primeiros dias das mamães e bebês podem ser um grande desafio no que se diz respeito à amamentação. É o que a gente vai ver agora. No meio da pandemia, uma surpresa, a Aline descobriu que estava grávida de Arthur. No começo eu fiquei desesperada. Para eu voltar assim ao normal, para dizer, não, realmente é uma bênção na minha vida, foi questão de meses. Para me situar que realmente eu estava grávida, porque a ficha não caía. É um amor inexplicável. Há 2 meses, a mudança de rotina nem foi a principal dificuldade para a nova mamãe. O maior desafio foi com a amamentação. Os primeiros dias, assim, para mim, foram os mais complicados. Mas agora está começando a amenizar mais a rotina, porque com 2 meses ele já está mais espertinho. A pega é bem... machuca muito, entendeu? É bem difícil, muito complicado mesmo. Dói bastante, não é fácil. Thaís Ribeiro é a diretora do Banco de Leite Materno Anita Cabral. Ela explica por que os seios podem machucar na hora da amamentação e também conta os tratamentos que existem para solucionar esse problema. O processo de amamentação é composto por 3 pontos principais: o posicionamento, a pega e a sucção do bebê. Então, esses 3 pontos têm que ser observados pela mãe. Importante sempre salientar que as informações sobre essas 3 técnicas devem vir lá no pré-natal. Quando você faz o pré-natal, já tem que ser informada sobre isso. E avaliada, né, assim que o bebê nasce, tanto o pós-parto, para colocar ali o bebê na primeira hora de vida em contato pela pele, que é onde o bebê vai estar mais estimulado a pegar o peito, a amamentar e a fazer a sucção correta. Se a gente observar a anatomia de uma mama, ó, vai estar bem aqui nos ductozinhos mamários o leite, que é bem na região da areola. Então é importante você verificar que seu bebê pegue toda a areola para poder amamentar. Se o bebê pegar só o mamilo, acontecem algumas complicações. Faz fissura, machuca, sangra e o bebê mama pouco. Sai pouco leite para o bebê mamar e você vai ter sempre aquela sensação do bebê com fome. O leite materno é o alimento ideal para o bebê, porque supre todas as necessidades nutricionais dele. Ainda se reduz o índice de mortalidade infantil, as alergias e até as chances de obesidade. Por isso que o estímulo à amamentação deve ser diário e feito da maneira mais confortável possível, tanto para a mamãe quanto para o bebê. A gente sempre visa primeiramente o posicionamento. A mãe tem que estar confortável, bem apoiada, para que pegue o seu bebê e consiga levar o peito. Uma dica aí boa para você: você não vai levar o peito para o bebê vem até você para pegar o peito. Existem 2 técnicas para bebês recém-nascidos, né? A forma tradicional, que você pode colocar o seu bebê
alinhado, cabeça e tronco para você, com o rostinho dele virado para sua mama, e você vai fazer o posicionamento de C para que o bebê faça a pega na sua areola. Um outro posicionamento também que ajuda muito é você posicionar o seu braço aqui, ó, no bumbum, tronco e no pescocinho do bebê. Apoiando bem, você vai ter essa outra mão livre para poder fazer a pega aqui em formato de C na areola, para o bebê pegar bem no seu peito. Então é super importante a gente alinhar para que ele esteja bem próximo ao corpo da mãe e ele consiga fazer a pega da toda a região da areola, como a gente falou. As massagens na mama também ajudam nesse processo para soltar o leite. Se sua mama é muito dura, muito endurecida, é importante sempre fazer massagens e ordenhas. A ordenha pode ser a manual, através da massagem na mama completa. Você faz a massagem e depois faz a ordenha com movimento subindo e descendo um pouquinho depois da sua areola. Consiga extrair esse leite. Em caso de dúvidas, o Banco de Leite Anita Cabral pode acolher as mamães e bebês de andamento. Pode procurar o serviço e agenda o atendimento através do WhatsApp 83991030059. Estamos aguardando você para ajudar você na sua amamentação. Na prática, é mais 500, né? Eu estava conversando aqui com o Dr. Clécio, que vai ser nosso entrevistado de hoje. A gente vê fazendo os exercícios com um boneco, mas na prática, os papais e as mamães que o digam, né? Completamente diferente, mas a gente quer realmente mostrar a importância do aleitamento materno, que só ele, até os 6 meses de vida, é o necessário, evitando muitas coisas aí na vida da criança e também auxiliando na vida da mamãe, tá certo? Olha, gente, de acordo com o levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o câncer de cabeça e pescoço é responsável por cerca de, acredite, 10 mil mortes a cada ano aqui no nosso país. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Saúde Você, mais uma vez, o médico oncologista, o Dr. Clécio. Seja bem-vindo, Dr. Clécio. A gente já tentando levar de uma forma mais leve, vendo aqui a forma do aleitamento materno, brincando um pouco sobre o assunto, porque a gente tem que falar de saúde de uma forma mais leve e principalmente trata da sua área, oncologia, uma área tão delicada, câncer de cabeça e pescoço. Doutor Clécio, seja bem-vindo inicialmente. E para quem está em casa entender um pouco, câncer de cabeça e pescoço, como a gente pode definir isso? Primeiramente, estar aqui na Arapuã, falar para os conterrâneos paraibanos, é uma grande satisfação sempre retornar. Sou muito bem atendido aqui quando volto nessa casa. Então, em primeiro lugar, falar sobre o cirurgião de cabeça e pescoço. Especialidade tem menos de 2.000 profissionais no Brasil, é um cirurgião oncológico, é um oncologista cirúrgico, que trata de câncer, sobretudo na região da cabeça e pescoço. E quando a gente fala dos cânceres de cabeça e pescoço, começa pela pele. A região mais exposta, está aqui a gente nessa entrevista, e a exposta da gente é a região da cabeça e do pescoço. E o câncer de pele é o câncer mais frequente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Mais de 400 mil pessoas desenvolvem câncer de pele todos os anos. E a incidência maior é na área mais exposta, né? E a presença de alguma feridinha ou de alguma mancha que muda de cor na região do pescoço ou na região da face, às vezes atrás da orelha. Preste atenção, são os pacientes idosos, nos avós, em pessoas acima de 60 anos, sobretudo aquelas que têm olhos claros, que pele branca, porque a pele escura, ela fornece uma proteção por conta da melanina. É como se fosse um guarda-chuva embutido nessas pessoas com pele mais escura. E quem tem pele clara, logicamente, deve utilizar os protetores solares, as sombrinhas, replicar as horas, se você
for, o ideal é ir em horários mais adequados, como antes das 10, às 16 horas. Mas se tem que expor, então utilize os adornos, os protetores, replicar o protetor solar. E aqui eu fico preocupado muito com aquelas pessoas. João Pessoa está crescendo muito. Só o que a gente vê aí é em tudo quanto é lugar. Então, essas pessoas de obras utilizar o equipamento de segurança, falar com o construtor, de repente ser para aqueles mais expostos um protetor solar. E seria a parte mais externa do câncer de cabeça e pescoço, que é o câncer de pele. Mas se a gente entrar um pouquinho, tem a de oral, tem o lábio, tem a boca. Então você que tem uma feridinha na cavidade oral, que muitas vezes é confundido com a afta. A afta é uma incomoda pra caramba. Muito. Principalmente se a gente come alguma coisa ácida, algum alimento ácido, aí é que dói pra caramba, né? Tati, ninguém quer uma afta na vida da gente. Dura uma semana a gente pensando naquela pequena lesãozinha que é autolimitada, provocada muitas vezes por refluxo, Exato. pelo o estresse do dia a dia. Adolescentes é comum ter afta, são muito ansiosos, véspera de prova. A gente está vivendo uma era de ansiedade, né, doutor Clécio? A gente pode dizer assim, essa questão de pandemia em si, Covid-19, a gente está tudo relacionado a isso, ansiedade, estresse, então tudo pode desencadear isso, né? Agora, só que uma feridinha na boca, que seja um câncer, é diferente de uma afta. Ela é maior, ela provoca mais incômodo, ela sangra ao mínimo toque. Isso faz com que aquela pessoa ela modifique seu hábito alimentar. Ela não aguenta comer muita comida sólida para traumatizar. A uma higiene oral mal feita, então começa a desenvolver halitose e sangramentos que podem acontecer. Então o hábito de se alimentar, que é um hábito prazeroso, acaba se tornando um incômodo e essas pessoas começam a emagrecer, porque elas naturalmente vão mudando. O sólido, o pastoso, evita alimentos ácidos que realmente vai machucar. E essa feridinha, ela cresce. Mas em que pessoas eu posso suspeitar que aquilo na boca é uma ferida que possa ser um câncer? Sobretudo em pessoas acima de 5 anos, que infelizmente teve um péssimo hábito do tabagismo, do cigarro, do fumo, da bebida alcoólica ao longo do tempo. São efeitos cumulativos. Mas eu quero dizer que isso pode acontecer em jovens também, que não têm esse hábito. Porque o câncer ele tem causas externas, a maior parte dos cânceres são fatores externos. Eu estou dando exemplo dos dois principais em cabeça e pescoço, que é o tabagismo e o etilismo, mas tem a causa genética e hereditária. Se a pessoa tem um histórico na família de vários tipos de câncer em idades precoces, essa pessoa tem que se preocupar, não só com a feridinha, mas com mudança de coloração na cavidade oral. Manchas esbranquiçadas, manchas avermelhadas. E essas feridas, muitas vezes, elas se localizam mais profundamente a boca, que a gente chama comumente garganta. Então, se você tem uma dor ao engolir alguma coisa, que é muito natural, as pessoas, os idosos, dizem, ó, eu acho que eu me engasguei com ossinho de galinha ou com espinho. Essa quer ser natural. E às vezes esse tipo de lesão cancerosa na garganta acaba provocando dor de ouvido. Então, muitas vezes essas pessoas com PSF, porque sentem uma dor de um ouvido e até colocam um algodãozinho no ouvido aqui. Por quê? Porque é uma dor reflexa. Não é que a lesão esteja no ouvido, mas como compromete alguma inervação lá, qualquer ventinho que bata na orelha provoca uma irritação muito grande. Então eles acabam colocando um algodãozinho no ouvido. Você que está aí no interior, sente muita dor na garganta e sente dor no ouvido, ao mesmo tempo, provavelmente você vai ter que procurar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Se você tiver dificuldade, talvez no PSF você encontre um dentista, um profissional que examina a nossa boca, entende direitinho e pode suspeitar e encaminhar para um centro oncológico. Mas eu quero chamar a atenção para outro dado mais profundo, o da voz. Você que trabalha com a voz. Então, se houver uma mudança na voz, sobretudo uma rouquidão, vamos falar assim, por um período mínimo de 14 dias e não houve melhora, sobretudo em pessoas de uma faixa etária mais idosa, com esses, infelizmente, muito ruim, que é o alcoolismo e o tabagismo, essa pessoa provavelmente pode ter a suspeita de um câncer. Então, a rouquidão não é sinônimo de câncer. Mas se eu tenho uma pessoa como eu, vamos dar um exemplo bem prático.
um senhorzinho de 70 anos, que ficou rouco na vida. A gente apresenta uma rouquidão, a gente tem que ver fundo essa rouquidão. Normal. E aí a gente separa o quadro, eu queria que a produção colocasse aqui, até para a gente ilustrar melhor em casa esses sintomas que o doutor Clécio está falando. Colocar a produção, aquele isso. É exatamente isso. E o doutor estava explicando aqui para a gente que não se trata de formias, nódulos que crescem rapidamente, a dor ou rouquidão, alteração persistente da voz, a questão da rouquidão, nódulos na língua, tipo verruga, isso aí a gente tem que prestar atenção também que, olha, a gente conhece nosso corpo e a gente tem que aprender a conhecer ainda mais. Porque qualquer coisa de diferente que tiver, a gente vai saber identificar e prevenir é melhor do que tratar. Isso que a gente sempre tenta levar para quem está em casa, doutor, né? E aí tem outros tipos de sintomas também. Sensação de espinho, a questão, o engasgo, né? Manchas brancas na mucosa, sangramento, é importante também trazer essa questão, e obstruções nasais, que muitas pessoas às vezes não dão a importância. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, doutor. Olha, existe as fossas nasais, ela é importante que, além de filtrar o ar, aquece o ar que chega nos nossos pulmões, tá? Tem um ar bem aquecido, tá? Uhum. Então é muito comum sintomas de sinusite, sobretudo a gente que vive no Nordeste ou sertanejo, em contato com a poeira, é comum você ter o nariz obstruído, às vezes a pessoa tem uma alergia, acorda, já coloca o pé no chão sem uma proteção, e aí tem esses processos inflamatórios alérgicos chamados rinites e sinusites. Mas se você tem uma obstrução crônica, tá? Durante muitos meses ou anos, que não melhora, e você já está abusando de medicações como os descongestionantes, e não melhora, e você de repente pode apresentar algum sangramento pelo nariz, você tem que levantar a suspeita, pelo menos o sinal de alerta. Eu aconselho sempre a procurar um médico, e no caso do médico aí, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, ou mais facilmente um otorrino, ele vai fazer uma endoscopia das fossas nasais, que é um exame com uma câmerazinha, que vai ver na coloração. Não é confortável, mas é necessário. Exatamente, não é confortável, mas a gente não pode ter o medo de encontrar uma doença já instalada. Exato. A doença já está lá. É verdade. A gente tem que encontrar essa doença numa fase precoce. Por que que a gente tem vários exemplos de artistas que se curaram de câncer? Por quê? Porque eles suspeitaram, você mesmo disse que todos nós conhecemos nosso corpo, mas eles tiveram um acesso rápido a um bom hospital, a um bom profissional, a exames adequados e um tratamento num tempo hábil. Se eu tenho uma junção de um diagnóstico precoce e um tratamento em um tempo hábil, certamente o câncer tem cura. Agora, eu me preocupo com a grande massa que infelizmente não tem acesso a esses profissionais por falta de recursos, por falta de assistência, e que eles vão procurar um sistema único de saúde que a gente está mantendo um distanciamento aqui sem máscara, né, Tati? Tem uma distância muito grande, tá? Segura, mas eu me preocupo com o efeito pós-pandemia, porque enquanto o furacão está passando, a gente não tem muita noção do que vai acontecer. Tá? Mas quando o furacão passa, é que a gente vê a bagunça. Os por exemplo, que ficaram, né? A gente praticamente está parado há 1 ano e meio. Durante esse 1 ano e meio, os hospitais oncológicos funcionaram muito pouco. E essas pessoas não tiveram acesso até para manter, elas ficaram, de certa forma, privadas do hospital. E aquele câncer que se encontrava numa fase inicial, infelizmente, ele cresceu, se encontra ou numa fase mais tardia. Muitas vezes não dá mais para operar, não dá mais para fazer uma quimio, uma rádio. Então, eu vejo com muita preocupação esse efeito pós-pandemia. Então, você que está em casa, é muito importante você acolher essas informações que a gente está dando. São informações depuradas. Por exemplo, a questão do nódulo no pescoço. As mães se preocupam demais. Mas, mãe, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito comum o nódulo em criancinha no pescoço, porque a criança está desenvolvendo a imunidade. Ela está tendo contato com as infecções pela primeira vez. Então, esses nódulos, que muitas vezes, entre aspas, a gente chama de landres, que são o termo técnico que seria linfonodos,
E quando se faz um ultrassom, às vezes o radiologista coloca um termo lá, linfadenomegalia, a pessoa já fica assustada, achando que é alguma coisa. Nada mais é que diz que está crescido um pouquinho. Quando é criança, geralmente é um processo inflamatório. Mas quando aparece esse nódulo em pessoas acima de 40 anos, e o ultrassom mostra, ele tem um formato diferente. E a gente chama esse formato diferente de um linfonodo atípico. Aí sim, vai ter que procurar um cirurgião, ele provavelmente vai fazer uma biópsia daquele nódulo para descobrir, porque muitas vezes veio de outro local. Na verdade, é o que a gente chama de metástase. É quando a semente sai do tumor primário e vai para outro local. A gente pode ser uma metástase regional ou à distância, como o cérebro, o pulmão, o fígado. Mas pode ser também um nódulo primário, por exemplo, tireoide. As mulheres se preocupam muito com essa glândula. E é justamente sobre essa sementinha, interrompendo aí o senhor rapidinho, que a gente vai falar daqui a pouco na volta do intervalo, porque tem sim a questão da evolução, tá? O câncer de cabeça e pescoço é o tema do nosso programa daqui de hoje. A gente vai para um intervalo bem rápido, você aí de casa, espera que é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.